Oi, gente, tudo bem? Então vamos começar hoje, dar continuidade daquela aula que iniciamos semana passada. Essa aula eu vou passar uma atividade também no decorrer da semana para vocês responderem, tá? Então vamos dar sequência às vias de administração dos fármacos anestésicos. Então, primeiro a gente tem que conhecer o que a gente tem para administrar os fármacos. Então, a gente pode administrar por seringa, e agulha hipodérmicas. Nós temos o scalp, não muito usado mais, mas sempre, antigamente era mais usado, que é essa borboletinha aqui, tá? Tinha várias numerações, a do 19 ao 25, as numerações variam, né, de acordo com o calibre da agulha. Hoje em dia, nós não encontramos tão facilmente, não utilizamos tanto na rotina. Tem alguns momentos que não consegue, o animal é muito pequeno, não consegue, por exemplo, passar um catéter, não tem um catéter do calibre do vaso do animal, aí a gente precisa de um scalp, a gente acaba colocando, tá? Mas ele não é muito utilizado mais e também não era nada prático. Quando a gente colocava no vaso, porque assim, nosso paciente, a gente não consegue falar para ele, fique com o braço parado aí, tá? Que você tem que receber esse soro. Então, eles não ficam. E aí, o que acontece? O scalp, por ele ser rígido a ponta, quando o animal se movimentava, saía do vaso. E aí, a gente tinha que de novo pegar e colocar de novo o scalp, aí ele mexia, saía de novo, e aí, às vezes, saía para o subcutâneo e causava edema ali no membro. Era horrível, horrível mesmo. Então, a gente passou a usar catéter. O catéter, tá? É essa figura aqui. Vocês já devem ter visto lá no Cevete ou em outros lugares, até se foi se precisou tomar soro, colocaram catéter em vocês. O catéter, ele também tem vários tamanhos, tá? Ele é usado na medicina e a gente adaptou para a veterinária. Então, tem alguns animais que tem assim a pele mais rígida e o catéter estraga o tempo todo, porque eles foram feitos para humanos, tá? E não para animais. O catéter também tem vários tamanhos e para facilitar a escolha, eles padronizaram cores para os tamanhos. Então, o 24 sempre vai ser amarelo, que é o mais fininho, o menor. Ele é usado em filhotes, gatos, tá? Filhotes de gato. Aí vai o azul, que é 22. O 22 ele é usado também em cães, em gatos. Ele é maior, o calibre maior um pouco do que, né, o 24. E daí a gente vai aumentando, 20, o 18, o 20 é o rosa, o 18 é o verde e o laranja é o maior e o mais calibroso, que é o 14G, que a gente usa nos animais de grande porte. Como é o cateter, né? O cateter, ele tem o bisel, que é a pontinha cortante, que é onde a gente vai introduzir na pele. O bisel, ele é rígido, tá? Ele tem que ser rígido, ele é cortante, ele é tipo uma agulha. E por cima do bisel, nós temos o próprio mesmo catéter, que é aqui nessa figura, essa parte rosa. Essa parte, ela é maleável. Se a gente tira, assim, ela daqui de dentro, que ela tá aqui completo, né? Se tiramos, ele é maleável. Então, quando a gente acha o vaso que introduz, a gente só vai introduzir o catéter. O bisel é só para perfurar a pele até o vaso. Depois a gente só deixa o catéter mesmo. Como ela é maleável, se o animal mexe, ele vai mexer dentro do vaso sem sair, tá? E sem ter risco de romper o vaso, nada. Então, por isso que a gente acaba usando mais hoje em dia
o catéter, tá? Então, a gente chama de mandril, essa parte daqui até, né, o bisel, é mandril. E o catéter, essa rosa. Aqui é o canhão e a câmara de refluxo, que é onde, quando a gente pega o vaso, vem sangue aqui. Aí a gente sabe que está no vaso porque começa a vir sangue. Então, as seringas. Seringas, nós temos diversos tamanhos, tá? Vou usar e escolher os tamanhos de acordo com o volume que eu vou aplicar. Então, por exemplo, se eu vou aplicar 0,05 ml, fica muito complicado eu puxar numa seringa de 5, tá? Ou numa seringa de 3 mesmo, de 10, de 20, e nós temos a maior, que é a de 60. Então, eu vou puxar 0,03 aqui, não consigo. Aí, a gente vai puxar na seringa de 1 ml, tá? Da de 1 ml, ela é bem fracionada aqui, e aí a gente consegue puxar com mais facilidade. Aí, se o volume passou de 1 ml, a gente tem que ir para de 3, tá? Passou de 3 para de 5, depois aí, assim por diante. Então, a escolha da seringa depende, obviamente, do volume que eu vou puxar, né, do fármaco para nossa seringa, certo? Então, não tem uma regra. Aí vem as agulhas. As agulhas hipodérmicas também padronizaram as cores de acordo com o calibre, né, e o tamanho também das agulhas. Então, nós temos a de insulina, que é a menorzinha, e aí vai até a mais calibrosa. As duas mais calibrosas são essas. Essa rosa a gente acaba usando bastante em grandes animais. Essa também, tá? Essa mais em bovino, porque a pele é mais rígida, então a gente tem facilidade quando aplica com essa branca, tá? Pequenos animais a gente usa bastante a cinza, tá? Ou a azul. Aqui, no intervalo dessas duas, a gente tem outro tipo de agulha, que é uma roxinha, tá? Faltou aqui nessa imagem, que a gente usa bastante em silvestres. Tá? Então, silvestres, pode usar essa laranja, a de insulina e tem essa roxinha também. Tá? Então, pequenos animais, a cinza, a azul, a verde também, e as demais, mais calibrosas, mais para grandes animais. Aí a gente tem o tamanho, tá? De acordo com a cor. Prof, precisa decorar? De jeito nenhum, né, gente? Também nem eu sei de cor essa numeração. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente acaba decorando. O que a gente tem que saber é qual que eu vou usar para o meu paciente. Então, assim, né? Eu pego lá um pincher, eu não vou pegar uma verde desse tamanho, assim, calibrosa. Então, eu vou lá, pego um azul, ou essa laranja, ou a roxinha que eu falei para vocês. Então, a gente tem que ter bom senso na hora de escolher, mas não necessariamente eu preciso saber de cor, né, o sistema métrico das agulhas, tá bom? Então, nós temos aqui padronizado, já para não ter erro. Então, esses são os tamanhos, né, de agulhas que nós temos. E as vias de administração? Então, vamos falar primeiro da subcutânea, que para anestesia, a gente pouco emprega, é pouco usado. Porque o tempo de absorção do fármaco é lento. Mas a gente usa quando vai fazer bloqueios locais. Então, o anestésico local geralmente vai no tecido subcutâneo. Então, a gente faz uma aplicação do fármaco, do anestésico, ao redor de onde vai ser retirado. Então, se for tumor, a gente vai aplicar o fármaco ao redor do tumor, que é onde vai ser a incisão. Utiliza bastante nas escórneas, nas ruminotomias, e pode ser feito também, caso precise realizar uma sutura de pele. Tá? Mas, na clínica, tem vários fármacos que são aplicados pela via subcutânea. Tá? Então, por exemplo, anti-inflamatórios são pela via subcutânea, ou a própria vacina, ela é pela via subcutânea. Como é? Então, a gente tem a pele e abaixo da pele é o tecido subcutâneo.
e abaixo do tecido subcutâneo o músculo. Então, levanta a pele e aí coloca a agulha e aplica o fármaco nessa região. Tá, aqui é um exemplo da anestesia local para orquiectomia, que é a castração de macho, que a gente vai fazer no subcutâneo todo ao redor de onde vai ser a incisão. Aí temos a via intramuscular. A via intramuscular é que a gente usa na medicação pré-anestésica. Tá falando de medicação, né, de anestesia. Ela é bastante utilizada, tá, em todas as espécies, até aves. E a gente pode usar quando também não consegue ter acesso ao vaso sanguíneo. Lógico que depende do fármaco. Para anestesia é bom a utilização da via muscular, porque o tempo de ação do fármaco é mais rápido do que pela via subcutânea. E aí a gente tem que ter uns cuidados na hora da aplicação. Isso vale para qualquer fármaco que você for aplicar na via intramuscular. Então, quais são os cuidados? Do local onde você vai escolher para aplicar, tem que ter cuidado com vasos e nervos, para não ter o risco de pegar nenhum nervo, nenhum vaso. Por exemplo, quando você introduz a agulha no músculo, sempre você tem que puxar, tá, o canhão da seringa para ver se você pegou um vaso. Se você pegou, você tem que tirar essa agulha e colocar em outro lugar. Porque se você pegou, veio sangue e você aplica o fármaco, você vai fazer intravenoso ao invés de intramuscular. E aí, dependendo do fármaco, não é interessante a via intravenosa. Pode acabar causando uma excitação ou uma depressão cardiorrespiratória muito alta. Tá? Então, toda vez que vocês fizerem a aplicação intramuscular, vocês vão fazer, isso, aplica, puxa para ver se o sangue não vem, aplica o fármaco. E vocês vão ver também que é isso que a gente faz com qualquer espécie. Então, nos grandes animais, os locais de aplicação. Então, pode ser nessa região do pescoço ou aqui no posterior, tá? Eles falam para fazer uma linha imaginária, né, de um triângulo aqui no pescoço, onde o quadrado é onde você vai aplicar. Em pequenos animais, a via de administração, no posterior. Tem quem faça também no pescoço, eu não gosto, porque o animal se mexe bastante, não tem como a gente, às vezes, conter esse paciente, então acaba fazendo mais no posterior. A intravenosa. Então, a intravenosa, a maioria dos fármacos são empregados por essa via, os fármacos anestésicos mesmo, de indução anestésica, não de medicação pré-anestésica, tá? Então, depois que eu fiz o relaxamento, né, do animal na medicação pré-anestésica, eu vou para a indução que eu faço intravenoso. Quando a gente faz intravenoso, a ação do fármaco é imediata, tá? Mas a gente tem que ter certeza que a agulha está no vaso. O que acontece que às vezes a gente pega aqui em cima, aí quando acha que está no vaso, quando a gente começa a aplicar, o fármaco vai por todo o subcutâneo. Tá? Então a gente tem que ter certeza do vaso. Como é feita a aplicação? Quando é com seringa, é melhor do que com catéter. Que a seringa é mais lisa, né? Porque ela não tem aquela parte rugosa do catéter, né? Ela é só o mandril, né? Que é só a agulha. Então, você vai passar a pele, o subcutâneo. Lógico que o animal vai estar com garrote, né? Que é tá segurando a parte anterior aqui do membro para causar um engurgitamento do vaso para a gente poder visualizar por fora. Às vezes a gente não consegue nem visualizar, mas a gente palpando com o dedo, a gente sente que aumentou ali aquele volume, é o vaso. Então eu vou com a agulha naquele local aumentado, passo a pele
o subcutâneo e chego no vaso. Quando eu chego no vaso, já vem sangue aqui. Mas eu mesmo assim puxo para ver se vem sangue e aí aplico o meu fármaco. Tá aqui o garrote num gato e aqui tá com, né, uma agulha para pegar o vaso, a veia cefálica. Aqui na safena, certo? Também tem que ter um garrote. Na safena a gente visualiza muito fácil sem garrote, mas o ideal é estar no garrote. E aqui a jugular, tá? A forma de contenção do felino para poder pegar a jugular. Em equinos e bovinos, a gente pega na jugular, facilmente em equinos. Em bovinos, mais é complicado um pouco, por conta do grande número, né, a grande quantidade de pele que tem. Então, às vezes é mais complicado. E a pele também, como eu falei, né, mais grossa. Lembrando, né, que o ideal é sempre fazer a tricotomia, antisepsia, e aí faz, né, o fármaco. Para colocar o catéter, tem que estar sempre raspado o local onde você vai introduzir o catéter. Por quê? Imagina se está todo sujo aqui e eu vou com o meu catéter e coloco. Eu vou estar levando sujidade para o vaso sanguíneo, então para o organismo do animal. Então eu posso causar até uma sepse. Então o catéter no equino, a gente bota de cima para baixo. Se eu coloco de baixo para cima, fica vazando muito sangue. Tá? Então a gente coloca de cima para baixo. A fixação. Por quê? Como é que eu vou passar um esparadrapo no pescoço do cavalo, né? Então a gente acaba fixando ou com super bond ou dando um ponto, uma sutura no cateter. Então a gente já prepara antes, né? E aí faz um pontinho ali onde é o cateter. Em pequenos ruminantes, a gente tem a veia radial e a jugular. E são mais fáceis de aplicar, porque são mais dóceis, né? Mais fácil de conter fisicamente. Nos suínos, tanto para pegar o sangue como para canular, a gente faz na veia marginal da orelha. Então faz um garrote com o dedo e aí eu pego o vaso. Mesma coisa, o catéter. A fixação é mais fácil quando a gente pega na orelha, então a gente faz também bovino isso, que fica mais fácil para fixar. Tenho que colocar coisas na orelha para acolchoar, né, para não ficar garroteando, e aí coloco o esparadrapo. Outra via de administração é o pulmonar. Tá? Para o anestésico é a pulmonar, né? Tem outros fármacos que a gente faz também, por exemplo, se quer fazer uma inalação, né? A gente tem os fármacos, mas na anestesia nós temos os fármacos inalatórios, que a via de administração é a pulmonar. Então, o período de ação vai depender da função pulmonar e do agente físico-químico do agente inalatório. Pode usar para indução anestésica ou se eu quero só manter o animal na anestesia. Então, para indução, pode fazer nessas caixas, que aqui está saindo, entrando, né, anestésico, ou máscaras, tá? Eu coloco a máscara e espero o animal, né, o animal vai respirar, vou esperando até ele cair. E na manutenção, eu induzo com agente injetável, depois eu introduzo a sonda traqueal, que numa outra aula eu vou falar para vocês, os tamanhos e tal, e como é que é feito, colocado. Então, eu introduzo aqui na traqueia do animal, tá? Em grandes animais, e aí o animal vai ficar recebendo anestésico inalatório via pulmonar. Outra via, intraperitoneal. Na anestesia, tá? Ela é mais usada para animais de laboratórios. Por exemplo, ratos, até coelhos, né? Mas mais ratos mesmo, camundongos, animais menores. Por quê?
a gente não vai ter uma via IV, né, intravenosa boa, né, no animal desse tamanho, desse porte. E a intramuscular, a gente pode causar danos também no músculo, já que eles são tão pequenininhos. Então, acaba fazendo, assim, o fármaco intraperitoneal. Então, ele vai ser absorvido pelo peritônio e aí vai para a corrente sanguínea. É muito bom. É como se fosse uma intramuscular, só que mais rápido, porque no peritônio. Tá? Então, ela é mais rápida do que a via intramuscular, só que ela é mais lenta do que a intravenosa. A intravenosa é imediatamente, né, fazendo efeito. Já o peritoneal, ele demora um pouquinho. Mas ela causa uma absorção não uniforme. Então, pode ter um efeito imprevisível. Então, ou eu posso deprimir demais o animal, ou eu posso superficializar, deixar superficial. Então, é até melhor que a gente deixe superficial do que deprima bastante. Atópica. Na anestesia, tem poucas anestésicos que podem ser feitos via tópico. Tá? Mas aí a gente faz quando quer fazer um bloqueio anestésico na região. Geralmente é em mucosas, tá? Então pode ser oral, ocular, vaginal e peniana. Daí temos as formas de colírio, gel ou spray. Essa foto aqui é que na intubação do gato a gente faz um bloqueio local tópico. A gente joga anestésico ali na laringe dele para facilitar a intubação. Intraarterial. Pouca, a gente quase não tem fármacos para fazer intraarterial, até é contraindicado fazer intraarterial. Na medicina veterinária, e eu vou falar de anestésio e de emergências, né, de medicina intensiva, é feito para quê? Para colheita do sangue arterial. Para hemogasometria. Hemogasometria é um exame que é feito para avaliar os gases sanguíneos, principalmente em animais que estão em estado crítico. Então, para eu saber assim, ele está com acidose metabólica, que é uma acidificação sanguínea, tá? Vocês vão ver isso mais para frente. Então, a gente faz a colheita por sangue arterial. Outra coisa, então, a gente tem que saber canular a artéria, que é diferente da canulação do vaso. Outra coisa, a gente usa para fazer a mensuração da pressão arterial de forma invasiva. A gente tem, para avaliar a pressão arterial, duas formas: a invasiva e a não invasiva. A não invasiva é quando eu coloco o oscilométrico, que é aquele aparelho tipo de humanos que a gente coloca no braço, aí ele infla e aí a gente vê a pressão. Essa é a forma não invasiva. Nas anestesias, o monitor, ele tem uma função para mensurar a pressão arterial invasiva. Aí eu tenho que canular a artéria e aí um sistema vai até o monitor e do monitor vai dizendo qual é a pressão que aquele paciente está. Ela é a mais fidedigna, é a mais correta, é a invasiva, porque está ligada ali na artéria. A outra, a não invasiva, a gente que tem que escolher o tipo do manguito, né? Manguito é aquele bracelete que vai ao redor do braço, né? No nosso, né, em humanos, aí tem os da veterinária. Então, se eu erro na veterinária, a gente tem vários tamanhos, porque a gente tem vários tamanhos de animais. Não é como o humano, que é só um tamanho. Então, se eu erro aquele tamanho, eu posso estar dando um erro na pressão arterial. Então, está dando alto ou está dando baixo e está errado. Tá? Então, assim, daí a gente tem essa forma invasiva que é mais correta. Então, as formas a gente vai ter, pode pegar na femoral, em grandes animais a gente tem a coxígena, né, a metatarsiana. Então, assim, ali, nessa foto aqui, vocês estão vendo, a gente está avaliando a pressão arterial, tá, invasiva, de uma forma abrasileirada. Gente, é o jeitinho brasileiro. A gente inventou essa forma aqui. Quem é pobre que não pode comprar um monitor.
que eu vou explicar para vocês também em outras aulas. Como é feita essa aferição aqui do nosso método brasileiro. E aqui tá bonitinho para o monitor, tá bom? A via peridural. A via peridural a gente faz para administrar fármacos locais, mas também a gente pode fazer analgésico e alguns anestésicos. Também podemos aplicar nessa via. Essa via é compreendida entre a dura mata e o canal vertebral, tá? Que é o espaço epidural. Nos pequenos animais, a gente vai localizar e aplicar no espaço lombosacro. Já em grandes animais, no espaço intercoccígeo. Então, aqui no lombosacro, a gente vai entre L7, lombar 7 e S1, vê a asa do ilho e aplica nessa região, tá? Aqui o animal na lateral. Em grandes animais, é na coccígena, no intercoccígeno, é mais embaixo, tá? Por quê? Porque se eu faço lombosacra no grande porte, né, ele vai cair. E geralmente a gente faz a peridural em grandes animais para ele continuar em quadrupedal, né, em pé. E aí o cirurgião faz a cirurgia e o animal não está sentindo nada. Quando a gente faz o bloqueio nessa região, a gente vai bloquear toda essa região aqui, em grandes animais, tá? Em pequenos, quando eu faço o lombosacro, vai para tudo aqui. Daí em grandes, só essa região. Então, utilizado para cirurgia ali na vulva, ânus, até castração de macho, né? A gente faz. Tá? Parece complicado, mas é super tranquilo de aplicar, certo? Intraósseo, outra via de administração dos fármacos. Quando que eu faço intraósseo? Quando a gente não consegue canular vaso no animal. Então, isso aí é um filhotinho de pincher, do qual a gente não conseguiu canular o vaso dele porque não tem catéter tão pequenininho para ele. E ele precisava receber fluidoterapia. Então, eu optei em fazer intraósseo. Então, quando é neonato, geralmente a gente faz intraósseo, ou aves, ou até pequenos roedores. A gente faz no intraósseo. Eu posso administrar intraósseo qualquer coisa. Então, anestésicos, analgésicos, fármacos de emergência, fluidoterapia, tudo semelhante à intravenosa. Então, o que eu posso fazer intravenoso, eu posso fazer intraósseo também. Certo, gente? Então, era isso que eu tinha para hoje, para essa semana, na verdade. E aí, eu vou passar um exercício para vocês, de fixação do tema dado, tá bom? Fiquem com Deus e aí até a próxima. Dúvidas, não fiquem com dúvidas, me mandem pelo WhatsApp ou também por e-mail, pelo Moodle, tá? Não fiquem com dúvidas. Abração e até.